Shalom Aleichem. Vamos falar algumas coisinhas sobre o Parashat dessa semana, que é muito importante. Nós temos aqui o caso, essa Parashat é muito conectada com a Parashat anterior, apesar de que nós sabemos que não existe Mukdam ou Meuhar Batorá. Nesse caso aqui, nós vemos uma sequência. E o que acontece? Nós temos o ato de Pinehas. Para quem não sabe, a pronúncia correta é Pinehas e não Pinhas, como alguns costumam dizer. E o motivo gramatical, vocês observem que tem um tracinho ao lado do Hirik Pinehas. Toda vez que tiver esse tracinho assim, nessa forma, vocês sabem, o Shevá deve ser pronunciado como Segol. Então, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. Então, a Kadosh Baruch Hu fala para Moshe e que ele tem que fazer saber o povo de Israel que foi graças ao ato de Pinehas, que ele fez lá com o Simonita, o Zimri Ben Salu, foi graças ao ato dele que Deus desviou a sua ira e a Magefá, a peste, a pestilência das doenças que estavam vindo, epidemia, cessou. E quantos morreram? Nós sabemos que foram 24 mil. 24 é exatamente 2 vezes 12. Exatamente o número que está ligado ao número das tribos de Israel. Coincidência ou não, é muito interessante. Mas, por que Deus precisava dizer isto? E ainda mais a continuação. Lachen emor, hineni noten lo et beriti shalom. Por que é preciso dizer isso? Pinehas desviou minha ira dos filhos de Israel por ter zelado pelo meu zelo entre eles, e eu não destruí os filhos de Israel por meu zelo. Por isso diga, eu lhe dou meu pacto de paz. Que pacto é esse? De que se trata? Porque Deus precisa transmitir essa mensagem a Moshe Rabbeinu. Acontece o seguinte. Na Parashat da semana passada, nós temos aí o caso de Balak. E Balak mandou chamar aquele fulano lá, Bilaam, que se relacionava com sua mula e através dos espasmos dele, no momento sexual dele lá, com essa mula que servia para ele como esposa, ele tinha um acesso espiritual, né? Um acesso espiritual de adivinhação, para evidência. E ele foi convocado por Balak para amaldiçoar o povo. Todavia, ele não conseguiu amaldiçoar e ele acabou falando só coisas que são para bem. E além disso, ele encontrou um meio de prejudicar o povo de Israel. Como? Ele fez o seguinte. Aconselhou
ao povo midianita o que fazer. Ele sabia que ele não conseguiu abrir a boca contra o povo judeu, porque os hebreus estavam em estado de cumprimento de mitzvot, fidelidade a Deus. E como é que consegue derrotar esse povo? Fazendo com que façam transgressões. O aconselhamento de Bilam, nós temos isso como tradição oral. Ele disse para Balac que juntasse as mocinhas da tribo e fizessem com que elas fossem dançar, danças bem sensuais, em frente aos israelitas, especialmente os jovens, os soldados, e cantando, dançando, de uma forma bem sensual, acabaram conseguindo o intento de fazer com que eles tivessem uma aproximação sexual com elas. Aí vem aqui a questão. É permitido matar uma pessoa porque está se relacionando com uma goiá? Não. Mesmo havendo Sanedrim, não é permitido. A proibição, como eu já falei em algumas ocasiões transatas, de um relacionamento com uma goiá, ele fica proibido expressamente pela Torá, e até uma penalidade de caret, se a pessoa pegar essa mulher e for viver com ela como marido e mulher. Posteriormente, os sábios decretaram a proibição de se relacionar. E essa proibição é uma proibição rabínica, uma proibição talmúdica, não é uma proibição que vem da Torá, um relacionamento ocasional, estou dizendo. Apesar de que alguns Hassidim que eu já vi em São Paulo usarem um trecho do Tratado Nedarim para se desculpar, para achar que é permitido, desde que você dê um pagamento, desde que você esteja meio fantasiado, para ninguém perceber que você é um judeu. Então pode sim procurar uma goiá para um relacionamento. Isso é falso. Isso é falta de conhecimento. De que adianta conhecer tanta explicação dos Tosafot, tanto Pilpul, tanta Harifut, como se chamam os estilos de estudo dos europeus. Para quando chegar o momento de saber a halakha, o que realmente deve ser cumprido, você não saber e fazer erros, como esse, por exemplo, que muitos fazem, infelizmente, não somente em São Paulo. Agora, a questão aqui, então, Pinehas podia ter matado Zimri Ben Salu? Vejamos. Primeiro, nós temos aqui uma situação muito complicada. Assim que os israelitas se aproximaram das moças midianitas, havia ali um consenso entre elas também, de que para ter alguma coisa com elas, eles precisavam fazer um ato. Aí vocês veem aqui que está escrito Beyom Hamagefa al Devar Peor. Para quem não sabe o que é Peor, Baal Peor, um dos Baalim, era um deus cananeu. E o que elas pediram para que eles fizessem? Que eles execrassem, fizessem necessidades fisiológicas diante de Peor, de Baal Peor. E eles pensando que
quiçá que isso era se desfazendo da idolatria deles, fizeram. Só que é o contrário. Nós temos diversos tipos de ídolos e cada ídolo tem sua forma de ser servido. Você joga pedra em Mércules, um ídolo da antiguidade, e é a forma de servi-lo. Era isso que ele queria que fizessem. E a pessoa execra diante de Baal Peor, essa é a forma de servi-lo. Então o que aconteceu? O povo foi levado a um ato de idolatria muito grave, muito sério. E Zimri Ben Salu não somente foi um que levou a filha do rei para a casa dele, para a tenda dele, mas além disso, ele passou em frente a Moshe Rabbeinu e disse: se você pegou uma medianita, por que eu não posso? Você pegou uma escurinha, bonitinha, medianita, eu também posso. E isso foi desrespeitoso, primeiro. Desrespeitoso e errado, porque Moshe Rabbeinu, sim, ele teve as filhas de Itró, que era midianita. Para quem não sabe, os midianitas são parecidos com os etíopes. São pessoas escuras e com feições bem delicadas. Pois bem, ao fazer isso, Moshe Rabbeinu não fez transgressão nenhuma. Por quê? Porque foi antes da outorga da Torá. Não havia proibição nenhuma. O que Zimri Ben Salu fez foi após a outorga da Torá. E além disso, com certeza ele esteve no meio desse pessoal que praticou essa idolatria. Então agora nós entendemos que realmente Pinehas não fez um erro. E desde que haja sido feito diante de pelo menos 10 judeus, o ato é considerado, sim, Kenaut, é considerado zelo. E sendo zelo, não é necessário um julgamento para essa pessoa. Então, dizem os Hachamim que o motivo de Deus dizer a Moshe Rabbeinu, para fazer saber ao povo, que ele dava o pacto de paz, e ali realmente a epidemia cessou, nós entendemos que isso é porque o Supremo Tribunal Rabínico pretendia, sim, julgar a Pinehas porque mataram uma pessoa só porque estava tendo um relacionamento com uma goiá seria um crime. Crime que podia ser pena de morte. Porém, como nós vimos, o assunto não é tão simples e Deus fez saber para que Pinehas não fosse julgado e a partir dali também a descendência dele ficou a descendência escolhida principal de Pinehas. E os Kohanim sempre, a partir dali, sempre aumentaram. Por isso nós vemos, vocês podem chegar em qualquer comunidade judaica no mundo, vocês vão perceber uma coisa muito interessante. Desculpem. Existem sempre mais Kohanim do que Leviim. São a mesma tribo? São. Mas nessa tribo, uma família foi separada. Pela lógica, essa família seria sempre menor. Mas não. Existem mais Kohanim do que Leviim. Em todo lugar. Essa Berachá, para que aumentassem em número, mais do que toda a tribo de Levi, vem graças a esses atos. Esse ato principal de Pinehas.
que nós aprendemos disso? Primeiro, que não se pode julgar com muita rapidez qualquer ato, qualquer coisa que seja feita, e que a pessoa tem que saber a gravidade de certas coisas que você vai fazer. Às vezes eu vejo uma pessoa, um judeu, né, pergunta para outro: onde fica o supermercado tal? Ele fala: você sabe aquela igreja, aquela igreja tal, aquela casa de certa idolatria, seja qual for, não importa. Fica lá ao lado. Nós não podemos usar esse tipo de coisa para direcionar alguém. É proibido para nós. Então, a partir daqui, vocês já entendem que a forma de servir ídolos, é preciso que sejamos muito cuidadosos com isto, porque nem sempre é aquilo que pensamos. E, portanto, se cai uma moeda na frente de uma casa de idolatria que a pessoa quer pegar, ele tem que evitar agachar-se em direção a essa casa. Todo o distanciamento que nós temos de idolatria é muito forte para o povo de Israel. Aprendemos tudo isso e lembramos que sempre vem armadilhas, como essa que Bilaam armou com Balac para fazer o povo cair. E no nosso caminho, todos os dias, nós também passamos por armadilhas. E se uma pessoa caiu em um desses casos, depois conseguiu fazer techuvá, é muito importante saber que essa pessoa acaba se tornando muito grande diante de Deus. Mas, é claro que o mais importante é saber lutar e vencer sempre. Então aqui nós abordamos só o começo dessa paraxá, relacionamos tudo o que aconteceu aqui com o final da paraxá da semana passada, porque estão realmente conectados. É uma coisa que tem a ver com a outra. Esperamos aprender disto, todos nós. E aqui eu finalizo. Eu quero pedir que vocês não se esqueçam de tocar lá o joinha, ou se a pessoa não gostou do que ouviu, também pode desgustar, não sei se é a palavra certa. Bom, então desejo a todos um Shabbat Shalom e reflitamos sobre tudo o que aconteceu ali, porque isso faz parte da nossa vida. Shabbat Shalom, Umevurach, com muita harmonia, muita paz, muita tranquilidade e muito estudo de Torá.